Olá, gente, bom dia. Vamos só aguardar alguns minutos para o pessoal terminar de chegar, tá? São 9h01, quando for 9h05 em ponto, a gente começa, tá bom? Bom dia, Brian. Seja bem-vindo, viu? Isso aí. Catarina, não esquece de colocar seu nome lá no chat, tá? O Brian já colocou o dele. Bom dia, Catarina. Oi, Milena, bom dia. Tudo bem, Milena? Bom dia. Vamos só aguardar um pouquinho, tá? O pessoal chegar. 9h05 a gente começa. Não esquece de colocar seu nome lá no chat, tá bom? Bom dia, Gustavo. Tá se conectando aí. Espera só o Gustavo se conectar, tá? A Gaspar tá chegando.
Esperar só o Gustavo. Tá conectando de novo o áudio. Bom dia, Gaspar. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, galera. Vamos lá, vamos começar? São 9h07 já, né? Vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. O último assunto que nós falamos sobre foi matemática financeira. Falamos aí questão das funções, principalmente a parte de logaritmo, que é muito importante. Cai muito aí na parte de matemática composta, né? Casal, juro composto, dentro aí de matemática financeira. E entre outras funções, a gente viu que cai função do primeiro grau, do segundo grau, função exponencial, né? Elas estão interligadas, né? Então, o exercício foi passado e hoje nós vamos fazer a correção de todos aqueles. Se não me engano, foram 8 questões. Então, vamos navegar aí sobre essas questões. Alguém pode me dizer se está aparecendo para vocês ou não a nossa apresentação, por favor? Pode escrever no chat, quem quiser. Obrigada, gente, aí pelo feedback, tá? Obrigada, Gaspar e Brian. Então, vamos lá. Nossa questão de número 1, ele fala que a taxa mensal de juro composto, que é aplicada num capital de 24 mil, é transformada em um montante de R$ 36.087 em 7 meses. Então, ele quer saber o quê? A taxa, né? Qual é a taxa mensal de juros compostos? Juros compostos, vou ter que usar a minha fórmula de juro composto, né? Vou trabalhar com isso. Aqui ele me dá o capital, ele me dá o montante, ele me dá os meses. Falta descobrir a taxa, o que ele realmente pergunta no enunciado. E colocando na fórmula, que é M é igual a C, entre parênteses, 1 mais I elevado ao tempo, tá? Então, a taxa eu não sei qual é. Se eu não sei quem é, eu associo uma letra, né? Eu poderia deixar a letra I aqui ou associar alguma outra letra, como foi feito. Aqui ele associou o X, que é mais usual, né? Então, o montante aqui é 36.087. O capital, 24 mil. O tempo está aqui, ó, que é em meses. Observe que a taxa mensal e em 7 meses. Então, não preciso fazer conversão nenhuma, tá? Todos eles estão em meses, está tranquilo. Então, vamos lá. 24 mil aqui está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Então, nós vamos ter aqui... Bom dia, Gustavo. Que bom que se conectou aí. Vou ter essa divisão aqui. Posso dividir, né? Devo dividir. Essa potência aqui, eu posso passar para o outro lado. E quando eu passo para o outro lado, eu transformo como raiz. E aí a gente acaba usando todo aquele conceito algébrico que a gente aprendeu lá atrás, tá? Aqui, ok? Então, isso aqui é permitido. Ele tirou a raiz, vai dar um valor aproximadamente, né? Apesar que aqui o valor, acho que deu um valor exato, ó. 1,06. É importante dizer que em matemática financeira se faz necessário o uso da calculadora, tá? Por causa dos valores serem muito pequenos, ou então valores muito grandes. Nesse caso aqui, por exemplo, a raiz sétima, raiz com índice 7 desse valor aqui, ó, né? Então, seria maldade fazer vocês fazer na mão, né? Então, pode usar a calculadora. Falar nisso, vamos ver aqui. Na função calculadora do celular, só fazendo um paralelo, no meu celular, para atingir as funções, essa é a função básica, para a gente atingir as outras funções mais específicas, né? Tá vendo? Eu apertei esse botãozinho aqui. Alguns é só virar o celular, tá? Aí tem que ver de modelos aí. Deixa eu ver se aqui que o meu tem. Porque tem alguns que tem. Não, aqui o meu só tem raiz quadrada. Não sei se de algum de vocês vai ter raiz diferente.
Eu tô vendo aqui no meu, o meu só tem raiz quadrada. Não sei se de vocês tem, se dá para mudar o índice. Por exemplo, aqui na parte de potência, tá vendo essa funçãozinha aqui, ó? Eu tenho x e tenho y elevado a x. Então, por exemplo, se eu quiser 5, aí eu aperto esse botão elevado a um número qualquer, 15, por exemplo. Aí eu tenho essa função. Deveria ter na parte de raiz, mas não tem, tá? Alguns celulares até tem. Se não, com certeza, a calculadora específica de matemática financeira é uma calculadora, acho que é um pouquinho menor que isso, um pouquinho mais alta, né? Ela tem todas essas funções, né? Ela é apropriada para isso, né? Para esses números. Mas, enfim. E aqui, como a gente iria resolver, né? A gente ia fatorar esses números aí e ia encontrar os valores de uma forma bem normal, tá? E aí ele tirou aqui a raiz sétima dessa raiz, que é 1,06. Esse 1 que é positivo passa para o outro lado como negativo, tá aqui, e o x é igual a x. Subtraindo aqui, eu tenho o valor de 0,06, trazendo isso para uma porcentagem, porque a gente está falando de taxa, multiplico isso por 100, e aí eu tenho 6%, tá? Como resposta. Na questão número 2, uma pessoa aplicou 18 mil a taxa de juro composto. Geralmente vai ser juro composto, tá, gente? Vai aparecer para vocês, não juro simples. Juro composto de 2,8% ao mês e obteve um rendimento de R$ 600 e 390 reais, com prazo. Qual é o prazo dessa aplicação? Então, aqui ele me diz o capital que foi aplicado, que foi 18 mil, o valor da taxa, que foi 2,8% ao mês, e ele me diz o rendimento, ou seja, o montante, né? E aí ele quer saber o tempo, qual foi o prazo dessa aplicação. E a fórmula que nós vamos usar aqui vai ser justamente a forma que a gente vem conhecendo, né? Que é montante é igual a capital, né? De 1 mais I elevado a tempo. Então, aqui, esse rendimento aqui, na verdade, é os juros, né? Como que eu descubro o montante? Lembra que uma das primeiras formas que a gente viu foi montante mais é igual a capital mais juros? Então, esse é o rendimento, 6.390. Você vai pegar esse valor aqui e vai somar com 18 mil. Essa somatória aqui me dá o resultado do montante, tá? Aí é só substituir na fórmula aqui. Mesmo processo, ó. Aqui a gente tem, tá multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo sem problema nenhum. Divido aqui, eu tenho essa informação, ó. E aqui eu tenho 1,028 elevado a x. E aqui, galera, ele puxou isso aqui para um log. Ele transferiu isso aqui, transformou isso aqui para um log. Pode ser feito? Deve ser feito, tá? E aí você vai fazer o procedimento de logaritmo, né? Então, aqui ele está multiplicando esse log, ele pode passar para o outro lado dividindo, sem problema nenhum. E aí vocês podem aplicar algumas propriedades e encontrar aqui o valor. O valorzinho aqui dá aproximadamente 11 meses. Novamente, o log dá para tirar na calculadora, tá? Ó, aqui na minha tem uma função chamada LG, tá vendo? LG. Então, por exemplo, quero saber o log de 1,355. Então, vou apertar essa tecla aí, log, que deve ter no celular de vocês, 1,355. E aí ele já me dá o valor do log, ó. 0,13193925. Número enorme. Aí você vai pegar, vai fazer a mesma coisa. Como é que eu posso fazer isso aqui? Dividido por log 1,028. Olha só, posso fazer uma expressão, não posso? Tá vendo? Tem função de parênteses aqui. Posso fazer. O que eu fiz? Puxei o log de 1,355, fechei o parênteses, coloquei o sinalzinho de divisão, puxei o outro log e depois fechei o parênteses. E aí ele me deu, ó,
o igual 11,0012535. Por isso que está um valor aproximadamente aqui. Ele arredondou os valores. Então, nesse arredondamento aqui, deu 11 meses, tá? Na questão número 3, a expressão M é igual a A vezes 1 mais I elevado a N permite o cálculo do montante produzido por um capital A aplicado a juros compostos e a taxa unitária I ao final de N períodos. Assim, se o capital de 1.370 for aplicada uma taxa anual de 25%, ao final de quantos anos ele produzirá um montante de 5.480? Aqui ele já está ajudando vocês, ó. Use log na base 10, né? De 2 aqui, que é 0,30. Então, vamos lá, ver o desenvolvimento. A resposta aqui é a letra A, mas vamos entender como ele chegou à letra A, tá? Então, aqui a primeira coisa foi separar os valores que o enunciado me dá, tá? Então, eu tenho aqui o A, né? Vai ser 1.370, que vai ser meu capital. O meu I é 25%, ou seja, 0,25 ao mês, ao ano, perdão. E meu montante é 5.480, tá bom? Substituindo na fórmula, essa fórmula que o problema deu, que na verdade é a fórmula do montante, tá bom? Nós encontramos, ó, substituindo aqui, somou aqui, dá 1,025, N. Esse carinha aqui, que é 1.370, ele está multiplicando, ele pode passar para o outro lado, deve passar para o outro lado dividindo. Então, tá aqui essa divisão. O resultado dessa divisão, né? Igual a 1,25 elevado a N. Então, tá aqui. Aplicou-se o log. Tá bom? Esse N aqui, ó, log de potência, lembra disso? Pega esse N e joga lá no início do log. Aí ele começou a aplicar as propriedades. Esse 125 aqui, ó, e o 4, pensou o 4 aqui, esse 125, 1,25, na verdade, é dividido por 100. E aí ele foi trabalhando as propriedades do logaritmo, tá? Tem que rever. Nosso último encontro, eu falei sobre os logaritmos, tá? Eu fiz uma pincelada muito rápida sobre o logaritmo para vocês recordarem, tá bom? E aí a gente vai fazendo aqui os cálculos até chegar aqui a 6 anos, tá bom? Na questão de número 4, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Então tá, o Gustavo está dizendo que está tranquilo, Gaspar também. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui ele está falando o seguinte: um banco paga 20% de juros ao ano para determinada aplicação ao longo de um prazo. Se investimos R$ 1.000 em janeiro, em 2007, nessa aplicação, em que ano o montante, é o capital investido, mais os juros pagos, vai ultrapassar 2.000? E aqui ele dá como base os logs, né? Até nos facilita. Ele fala que o log na base 10 de 2 é igual a 0,30 e o log de 3 aí é 0,48, né? Ele pegou os dados do problema, separou aqui, aplicou essas informações na fórmula do montante, que é montante é igual a C, mais vezes 1 mais I elevado a tempo. E aí, ó, melhorando isso, eu tenho 2 igual a 1,2 elevado a T. Transformou isso em logaritmo. Ó, log de 2 está aqui, ó, o valor aqui. E aí, ó, ele foi trabalhando, ó. Ele passou, isso aqui que é o T, ele está elevado
está elevado, ele passou para frente do logaritmo. E aqui ele passou dividindo, né? Aplicou a propriedade. E assim ele veio trabalhando, até transformar um log de 3 aqui. E aí, como eu tenho aqui o log de 2 e o log de 3 aqui em cima, ele só substitui os valores, fazer as contas. E a gente chega aqui à conclusão que o tempo é igual a 3,75 anos, ou seja, 3 anos ou 3 anos e 9 meses, tá? Essa aplicação aí. E aí, fazendo as continhas, né? Literalmente, a gente vê que de 2007 até dar os 3 anos aí, vai ser o quê? 2010. Letra B. Questão 5. Considere uma aplicação financeira denominada UNI, que rende juros mensais de M igual a log na base dos 27,196. A outra aplicação financeira, DUNI, rende juros mensais. E aí eu tenho um logaritmo negativo, né? A razão entre juros mensais, que é o M, e N, nessa ordem é. Então, ele está falando aqui que é uma razão. Uma razão é uma fração. Uma fração de N sobre N. Então, tá aqui, ó. N sobre N. Quem é N? N é esse cara aqui. E o outro? É esse aqui, tá aqui. E aí começa todo um desenrolar das propriedades de logaritmo, tá? Fez mudanças de base aqui, né? Trocou as bases para ficar bonitinho. E aí foi feito. E aí, no final das contas, ele encontra aqui 4/3, que é a nossa letra C de casa. Questão de número 6. O negociante pediu emprestado R$2.000 por 3 meses, sendo 1.000 de um amigo e 1.000 da casa bancária. O amigo lhe propôs cobrar juros simples a uma taxa de 10% ao mês. A casa bancária impôs a cobrança de juros compostos a taxa de 10% ao mês. Então, a gente tem a tabela aqui, né? Veja a tabela mensal da dívida. Está aqui. O amigo e o banco. Capital, a dívida no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Observe que os valores são diferentes. É correto afirmar que os valores formam uma progressão? Então, a gente tem as afirmativas, né? Então, se a gente observar, existe sim uma progressão aritmética de razão 100. Ó. E do banco, uma progressão geométrica, né? Então, a gente, vendo as afirmações aí, a gente conclui que é a letra D de dado. Gente, nesse momento aqui, matemática financeira, pode incluir vários subassuntos. Nesse caso aqui, de tabela, ele falou de progressão aritmética e geométrica, né? PA e PG, tá? Então, a gente tem que estar atento a todos os assuntos, tá bom? Questão de número 7, perdão. Questão número 7. O investidor aplicou, aplicou R$5.000 em caderneta de poupança no dia 1º/6. No dia 1º/7, foi acreditado um rendimento referente ao mês de junho, que foi de 1%. No dia 1º/8, foi acreditado um rendimento no mês de julho, mês 7, né? Que foi de 2%. Ele pede para calcular o percentual total do rendimento para o período de dia 1º/6 a 1º/8 e o saldo da caderneta de poupança no dia 1º/8. Então, vamos ver aqui. Na letra A, ficou 1,01 vezes 1,02. Essa multiplicação, a gente tem um percentual de 3,02, ok? Aí a gente está trabalhando com percentuais. E aqui, no saldo 2, né, na letra B, o saldo da caderneta de poupança no dia 1º/8 foi 5.000 vezes 1,0302. E a gente tem um total de R$5.151.
Beleza, galera? Vamos para a questão número 8. Dúvidas, dívidas, dívidas não, né? Dúvidas. Sem dúvidas, Brian. Tá bom. Vamos lá. José emprestou certo capital a seu amigo, a taxa de 4% ao mês, e é um regime de juros compostos. Ao final de 2 meses, o amigo quitou a dívida, pagando José a R$ 4.189,50. Qual foi o valor que José emprestou ao amigo? Eu tenho que chamar a atenção duas vertentes aqui, tá? A primeira é que ele está falando que é juro composto. Então, quando eu vou saber quando é juro simples, quando vai ser juro composto? O problema vai te dizer. Todos eles foi te citado aí que é juro composto, né? A gente está vendo aí essa parte de juro composto por causa das funções, que foi o último assunto. Mas se não tivesse uma aplicação simples, houve um empréstimo a juros simples, então o problema vai te dizer se é juros simples ou juros compostos. E aí, se for juros simples, vocês têm que lembrar da fórmula J-CIT. Montante é igual a capital mais juros. É uma fórmula, né? Agora, se fosse nos juros compostos, M de montante é igual a capital 1 mais I elevado a T, tá? E dessa fórmula aí de juros compostos, dá para trabalhar várias coisas. Dá para encontrar o tempo, dá para encontrar a taxa. O problema sempre vai te dizer alguns elementos, vai faltar um. Sempre, tá? E aí é questão de observar. Por exemplo, aqui na questão número 8, ele fala que foi emprestado certo capital a um seu amigo. Então, ele não fala qual é o capital. Primeiro ponto. Não fala qual foi o capital. Então, ele quer saber qual é esse valor. Tanto que no final do problema, ele confirma isso. Qual foi o valor que José emprestou ao amigo? Aí a gente tem a taxa, que é 4% ao mês. Nós temos o regime, né? Se é composto simples, nesse caso aqui é composto. Nós temos o tempo, que é de 2 meses. Aí a gente tem que ver o tempo, 2 meses. E a taxa, se está em meses, se está em ano. Se tiver com, por exemplo, se a taxa estiver em anos e o tempo estiver em dias, por exemplo, eu vou ter que igualar essas unidades. Então, tem que se atentar para esse detalhe também. Nesse caso aqui, não, porque ele está falando que a taxa é 4% ao mês e o final de 2 meses. Então, eu tenho, não sei qual é o capital, eu sei qual é a taxa, eu sei qual é o tempo. Tá? Aí ele acrescenta, o amigo quitou a dívida pagando 4.189. Opa, eu sei qual foi o valor total, né? O valor do montante dele. Tá faltando o quê? Só o capital. Simples assim. Então tá aqui, ó. Separei as informações. Ele aplicou na fórmula. Olha, R$ 4.189,50 é o montante. Capital é a letrinha que eu vou deixar aí, porque é o que eu preciso procurar. 1 mais 0,04. Por que 0,04? Porque é 4%, é 4 dividido por 100. Esse símbolo aqui é o símbolo de porcentagem. E se você pegar 4 e dividir por 100, você vai achar esse valor aqui. Você vai somar, vai dar 1,04 elevado a 2. E aí você vai resolver isso aqui, né? 1,04 vezes 1,04. Passa para o outro lado dividindo. E o resultado dessa divisão aqui é o valor do seu capital. Ou seja, o valor do empréstimo que o José pegou lá no início, tá? Então, o José aqui pegou R$ 3.883,43 de empréstimo lá com o amigo dele. Beleza? Tranquilo? Eu acho que é só vocês organizarem cada pedacinho do problema, né? E ir analisando.
E esta forma que eu falei para vocês, vocês podem resolver qualquer coisa, qualquer parte dentro da matemática, vocês podem organizar em pequenos processos, tá bom? Que aí fica mais fácil você organizando as informações. Então, fica aí uma dica para resolver os problemas. E com isso, acabou a nossa correção. Alguém tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a perguntar? Quer que eu volte a alguma apresentação, né? Algum exercício anterior? Tá tranquilo? Agora é a palavra de vocês. Tá tranquilo, Brian? Então, tá bom. Então, galerinha, vou encerrar por aqui por hoje, tá? A gente se encontra semana que vem. O calendário de prova deve estar saindo, se não já saiu para vocês, tá? E aí, a gente só vai trabalhar só questões, tá bom? E eu vou trazer questões aí de vestibulares, de concurso, para a gente fixar bastante esse conteúdo aí, tá bom? Então, ó, beijo para vocês e até segunda-feira. E acima de tudo, se cuidem. Tchau, galera!